Nós vamos hoje estudar a nossa lição 9 da revista da EBD sobre Ide e Pregai. E eu tô aqui hoje, é a primeira vez que eu dou aula, tô aqui com meu caderninho. Obrigada, irmãos, pela nossa lembrança de professores da EBD. Amei, o meu já tô usando aqui. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre conselhos de Jesus a seus missionários. Então, antes de começar, eu vou orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, pelo privilégio de poder livremente ler a Tua Palavra, Senhor, refletir sobre os Teus ensinamentos e aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Senhor, fale aos nossos corações, que a gente aplique as nossas vidas à Tua Palavra, que a gente confie em Ti e viva de acordo com a Tua vontade. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos estudar hoje conselhos de Jesus a seus missionários. E toda a lição está baseada no capítulo 10 do livro de Mateus. Todas as leituras diárias elas estavam baseadas no capítulo 10 do livro de Mateus. E se a gente voltar um pouquinho, no final do capítulo 9 de Mateus, a gente vê Jesus caminhando pelas cidades e vendo as pessoas, a multidão, e olhando para aquelas pessoas e sentindo tristeza, porque vê as pessoas perdidas, sem rumo, sem pastor, né? A pessoa sem direção. Então Jesus ora e aí ele chama os discípulos, né? Os seus discípulos, e ele coloca autoridade sobre aqueles discípulos, né? Para que eles vão e anunciem o evangelho, para que eles cheguem até aquelas pessoas, como, né, vai dar aquela missão às pessoas de curar, de anunciar o evangelho, de expulsar os demônios. E quem são, né, esses discípulos? Quem são essas pessoas, esses missionários, as pessoas enviadas por Jesus? São pessoas como eu, como você, como o Ricardo falou na semana passada, né? Os missionários somos nós hoje, nós somos esses missionários hoje, essas pessoas enviadas por Jesus para alcançar outras pessoas e proclamar as boas novas, para curar também, para transformar vidas através da proclamação do Evangelho. E são pessoas como eu, como você, com qualidades, com defeitos, como Judas, como Pedro, pessoas que tinham seus problemas também, mas que elas não iam baseadas no poder ou nas suas qualidades ou no que elas podiam fazer, mas iam sob o poder e a autoridade que Jesus Cristo dava para elas. Então, isso é algo essencial dentro do nosso estudo de hoje, dentro dos conselhos de Jesus a seus missionários, que é algo que a gente vai começar a refletir aqui agora, de tudo que a gente tem a entender é que nada do que a gente faz é baseado no que a gente realmente pode fazer, mas no que Deus faz através da nossa vida, na autoridade e no poder que Ele dá através da nossa vida, e aí a gente é enviado baseado nesse poder e nessa autoridade. Nosso estudo, ele dá várias, se vocês puderem, eu oriento, aconselho todos os irmãos, se puderem, quiserem até parar aqui e ler o capítulo todo o capítulo 10 de Mateus, para vocês se inteirarem de todos os conselhos que tem ali ao longo. A gente não vai ler todo o capítulo, mas vocês podem e devem fazer isso, ler todo o capítulo 10 de Mateus. Mas a gente vai se ater ao nosso versículo-chave, que é o versículo 16 de Mateus. E aí eu vou ler junto com vocês, vou colocar para vocês lerem agora, Mateus capítulo 10, versículo 16. Irmãos, nesse versículo, Jesus resume a missão para os discípulos usando uma ilustração com 4 animais. Aí, Jesus pega um versículo para ensinar para os discípulos com 4 animais. Quando a veterinária leu isso, não deu outra, né, irmãos? Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Continua aí assistindo, tá? Mas agora a gente vai tentar entender
e aprender um pouquinho sobre os conselhos que Jesus deixou para os seus discípulos, para os seus missionários, através dessas ilustrações com os animais. Então vocês vão participar com a gente agora da nossa EBD Rural. Para começar nosso EBD Rural de hoje, nós recebemos algumas perguntas. Tomé Alves, do Mato Grosso do Sul, perguntou: Jesus disse que enviou os discípulos como ovelhas, mas como agem as ovelhas? Por que Jesus os comparou com elas? Nossos especialistas foram até o Mato Grosso para responder essa pergunta. Bom dia, sou Pamela e vim aqui no Mato Grosso responder a pergunta das ovelhas. As ovelhas andam em rebanho, são dóceis e domesticáveis. São frágeis, mas são produtivas com lã, leite e carne. Elas reconhecem e obedecem à voz do pastor. Cecília Pereira, de São Paulo, perguntou: Moro no interior de São Paulo e estou pensando em começar a criar ovelhas. Porém, na minha cidade há muitos lobos. Que tipo de perigos eles poderiam oferecer às ovelhas? As nossas especialistas foram até o interior de São Paulo para responder essa pergunta. Bom dia, sou Pamela e estou direto do interior de São Paulo para responder a pergunta da Cecília. Os lobos são carnívoros, grandes predadores e estão no topo da cadeia alimentar. Por isso se aproveitam de animais mais frágeis como as ovelhas para poder se alimentar. Por isso é muito importante deixar as ovelhas longe dos lobos. Maria Madalena Oliveira, de Manaus. Estava observando na Bíblia, no livro de Mateus, e Jesus disse que devemos ser espertos como cobras. Eu, como fazendeira, tenho péssimas experiências com cobras. Como essa comparação pode ser boa? Nossas especialistas foram até Manaus para responder a essa pergunta. Bom dia, eu sou Maria Luísa e estou aqui de Manaus para responder a pergunta de Maria Madalena. As cobras são animais atentos e fixam os olhos em seus inimigos, avaliam a situação a olho vivo e pensamento sóbrio. Assim, não perdem o controle da situação. Essa comparação será melhor explicada mais para frente. Eliseu Lima, de Osasco. Nos dias de hoje, vemos as pombas como pragas, mas quando vou ler a Bíblia de noite, as pombas são mostradas como animais inofensivos e sem maldade. Quais são as qualidades delas? Por que estão em todos os lugares? As nossas especialistas foram até Osasco para responder essa pergunta. Olá, eu sou Maria Luísa e estou aqui em Osasco para responder a pergunta do Eliseu. As pombas são aves domésticas, simples e comuns, pois têm uma alta capacidade de se adaptar em diversos ambientes e possuem uma vasta variedade na alimentação, por isso estão em muitos lugares. Irmãos, com essas informações, a gente consegue refletir um pouco sobre as orientações que Jesus deu aos seus discípulos. Primeiro, os discípulos, ele compara as ovelhas. Eu envio vocês como ovelhas. Ovelhas, elas não andam sozinhas, desgarradas, elas andam em rebanho. Então, que os discípulos andam juntos, é importante que nós estejamos juntos. Ele fala que eles devem ir primeiro aos judeus, aqueles próximos ali da terra, né? Que são os mais fáceis. A ovelha anda ali junto com aquelas pessoas que são parecidas com as outras ovelhas. Então, é mais fácil a gente falar para aqueles que estão mais próximos a gente, né? É mais fácil a gente conversar com as pessoas, né? Ou deveria ser, pelo menos, mas é um desafio menor você falar aqueles que são na sua casa, na sua vizinhança, e isso você pode começar desde já. Então, as ovelhas podem fazer isso. As ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor. Elas reconhecem a voz do pastor. E hoje nós ouvimos muitas vozes, muitas orientações, muitas informações diferentes, mas nós precisamos reconhecer a voz do nosso Supremo Pastor. Nós precisamos reconhecer a voz de Jesus Cristo e obedecer às ordens dele. E a ovelha, ela faz isso, ela obedece também. E a ovelha, ela se entrega. A ovelha,
ela doa, ela é útil, ela doa lã, ela trabalha, ela doa o leite, ela é útil para o ministério, para o reino. Então, ele compara ali, né, como o discípulo com a ovelha. E ele fala que manda as ovelhas como entre lobos. E estes lobos são tanto homens maus, que são tantos homens que a gente encontra. E eu gosto de lembrar que sim, a gente encontra homens maus, mas que a nossa luta é contra o espírito e não contra a carne, né? Mas que a gente vai encontrar esses homens que estão lutando contra o reino, que estão lutando para que o reino não se propague, que estão impedindo o crescimento do reino de Deus. E a igreja, então, encontra essa perseguição. Nós aqui no Brasil, sinceramente, não temos noção do que é ainda perseguição. Eu tive a oportunidade de visitar irmãos na prisão, que tiveram suas casas, suas famílias mortas. E a gente ainda realmente não tem noção do que é essa real perseguição, como diz em Mateus, no capítulo 7 também, de que seriam levados a tribunais, de que seriam presos, de que seriam torturados. Mas isto acontece nos nossos dias. A igreja cristã, os cristãos são perseguidos. São perseguidos de uma forma muito terrível no mundo, e nós devemos orar por nossos irmãos, nós devemos dar suporte a esses nossos irmãos. Porque os lobos, eles estão à volta, né? Eles são predadores e eles estão tentando destruir. Então, Jesus, ele sabia que estava enviando as ovelhas, mas que haviam todos esses perigos que hoje nós encontramos aí. E não só dos homens, mas tantos outros perigos que nós vemos hoje que faz com que as ovelhas saiam, se desviem dos seus caminhos. E ele pede para a gente ser atento, como a serpente, né, que fica focada ali, ela não se desvia por qualquer coisa, ela entende, reconhece quem de fato é o seu inimigo e fica atenta ao que realmente importa. E para a gente ser então esperto, astuto, né, como a serpente, e simples como a pomba. E é engraçado que é um animal que a gente, né, meio despreza, mas que ele tem uma facilidade gigante de adaptação. Você encontra a pomba em todos os lugares. Ele se alimenta com uma facilidade, uma variedade grande de alimentação, então ele consegue se propagar em todos os lugares. Não espera grandes coisas, não espera muito luxo, muito conforto. Ele vai para qualquer clima, para qualquer lugar. É um animal simples. E dentro dessa simplicidade, dessa pureza, ele consegue se espalhar, né? Ele consegue penetrar nos lugares, chegar em vários lugares e alcançar muitos espaços, e que é o nosso objetivo, né? Que o reino cresça, que ele se expanda. Então, a associação desse perfil de esperteza, né? De astúcia da serpente com a pureza, a simplicidade da pomba, são coisas que a gente precisa também aprender para viver como discípulo de Deus, como missionário, ainda hoje aqui, para que o reino de Deus cresça. E ele deixa, para quem quer ser esse discípulo, esse missionário, ele deixa 3 importantes desafios que a gente vai listar agora aqui na frente. Irmãos, Jesus deixa bem claro que são grandes os desafios de quem decide segui-lo. E nos versículos 37, 38 e 39, ele deixa esses grandes desafios aqui, que é: o discípulo precisa amar mais o Senhor do que a própria família. O discípulo deve tomar a própria cruz e seguir o Mestre. E o discípulo deve perder a vida para poder encontrá-lo. São grandes desafios. Ao longo do texto do capítulo 10 de Mateus, nós ouvimos falar sobre as atribulações que nós vamos enfrentar, as dificuldades,
sobre os lobos, né, que nós vamos encarar, né, sobre os predadores que as ovelhas vão encarar. Nós ouvimos falar aí sobre as desavenças, as lutas entre familiares, entre pais e filhos, entre amigos, da espada, né, de coisas muito difíceis. Mas também nós, como ovelhas, temos a certeza de que o pastor está cuidando de nós. Nós temos certeza, como enviados, como pessoas que receberam a autoridade, que foram enviadas por Jesus Cristo, que nós vamos no poder dele e não no nosso próprio poder. E é isso que nos conforta, e é isso que nos dá a certeza da vitória e da recompensa, que é o final, né? Esse texto é um texto muito denso, muito difícil, mas que nos traz no final, ele fala sobre a recompensa. Ele fala sobre a recompensa de quem recebe um missionário, de quem recebe essas pessoas que são enviadas, de quem as trata bem, de quem recebe um profeta, que terá a sua parte, a sua recompensa. E ele fala também no último versículo, né, que eu afirmo a vocês que isso é verdade, quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Não há recompensa maior do que a própria salvação que a gente recebe, do que o próprio amor incondicional que Cristo já nos deu. Não há recompensa maior do que essa. Mas ainda assim, nesta vida, neste caminhar, quando a gente recebe, quando a gente doa, quando a gente corresponde a essa missão que Jesus Cristo nos entregou, nós recebemos recompensas e percebemos o cuidado diário do nosso bom mestre, do nosso bom pastor. Então, o meu desejo é que os irmãos tenham aprendido aqui com a nossa EBD Rural, com essa pequena brincadeira, mas que é muito séria, que nos leva a refletir sobre as palavras do próprio Jesus, sobre os conselhos e entender ali como ele quer que a gente haja, que ele queria que a gente entendesse as dificuldades que a gente vai enfrentar no dia a dia, mas que a gente confiasse nele, como ovelhas que confiam num bom pastor, que apesar dos lobos que estão aí, né, bradando, querendo devorar a gente, que a gente tem que estar alerta, ser simples como a pomba, alerta, espertos, astutos como a serpente, como a cobra, e confiar, descansar no bom pastor. E esse é o meu desejo, que os irmãos tenham aprendido. Agradeço as meninas que me apoiaram aí nessa nossa aula de hoje, e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Muito obrigada.